Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 24 de novembro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Confira os projetos que estão na pauta de votação da sessão desta quinta-feira. Destaque para o orçamento de 2017. Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades nas obras da Arena de Esportes, investigadas por uma comissão de inquérito aqui na Câmara. Corte de horas extras na Guarda Municipal coloca em debate o efetivo da corporação. Professora por 45 anos na rede estadual de ensino, Cleide Calazans Camargo, recebe título de cidadã joseense. E no jornal de hoje, você também confere mais uma entrevista da nossa série especial com os vereadores sobre o balanço de mandato. Hoje é a vez do vereador Fernando Petiti. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. O projeto de lei que estabelece o orçamento para 2017 pode ser votado na sessão de hoje. Confira agora na reportagem este e outros projetos que estão na pauta. O projeto de lei orçamentária para 2017 pode ser votado na sessão desta quinta-feira. De autoria da Prefeitura, o projeto apresenta a previsão de gastos para cada área no ano que vem, como saúde, educação e transporte. A Câmara realizou uma audiência pública para debater o assunto no último dia 18. Além disso, 4 itens da pauta correm em rito urgente e, por isso, têm prioridade de votação. Um deles é o projeto que permite a publicidade nas portas dos táxis de autoria da Prefeitura. 3 vetos também devem ser votados em rito urgente, dentre eles o veto ao projeto que autoriza a Prefeitura a efetuar a venda das ações da Sabesp para obras de contenção de enchentes no município. Outros 11 projetos devem ser votados nesta 72ª sessão. O Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades na execução da obra da Arena de Esportes, que já foi alvo de investigação aqui na Câmara. O assunto gerou debate entre os vereadores. As obras da Arena de Esportes de São José voltaram a ser alvo de debates na Câmara Municipal. Em julgamento no último dia 8, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado julgou irregular a execução da obra e determinou a aplicação de multa ao ex-prefeito Eduardo Cury. As obras da Arena de Esportes já foram investigadas pela Câmara Municipal durante os trabalhos da SEI da Arena. O relatório final, que foi apresentado pelo vereador Carlinhos Tchaca, apontou que houve mau planejamento na execução das obras. Essa obra é uma obra caríssima, girava em torno de 60 milhões. Infelizmente, não foi bem planejada essa obra, desde o seu início. E nós, vereadores, fizemos toda essa investigação, apontamos no relatório todos os erros na condução. Infelizmente, foi dinheiro público jogado fora. Na contratação da empresa, na Montebelense, que fez o projeto, a empresa não conseguiu fazer. Mesmo assim, a Prefeitura pagou por parte desses projetos. Posteriormente foi feita uma licitação muito confusa, muito complicada. A empresa Recoma, que era sócia da Delta lá no Rio de Janeiro, ela acabou ganhando. Depois de várias intrigas, brigas, ela ganhou. Posteriormente, na obra, todo o projeto foi descaracterizado. Isso é complicado, porque os itens de relevância que foram sendo modificados depois foi motivo de desclassificação das empresas. E isso é temerário, isso é irregular. Então agora eu espero que o Ministério Público também apure e aprofunde mais, porque o que nós encontramos é muito complicado. A vereadora da oposição, Dulce Rita, que também participou da SEI, rebateu as informações. Ainda de acordo com a vereadora, se comprovadas irregularidades, cabe ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público tomar as medidas cabíveis. Se teve algum problema mesmo com relação à confecção, que trocou a cobertura da arena, que se teve algum problema da construção da arena, que teve uma SEI aí que até fiz parte. Inclusive, essa SEI foi defendida pelo próprio perito judicial, que não estava havendo nenhum indício de superfaturamento, como foi denunciado, que a Prefeitura denunciou o superfaturamento,
Foi contratado o perito judicial, o perito não viu nenhum indício, mas mesmo assim foi para o Ministério Público. Se o Ministério Público achar por bem que houve alguma ilegalidade no cumprimento desse contrato, que cumpra-se a lei. E no próximo bloco, o vereador Fernando Petiti faz balanço sobre o mandato aqui na Câmara. É a nossa entrevista especial de estúdio com os parlamentares. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Na nossa entrevista de hoje, da série especial de Balanço de Mandato, conversamos com o vereador Fernando Petiti. Confira como foi o bate-papo com a repórter Vivian Scatolin. Olá! Hoje eu converso com o vereador Fernando Petiti da Farmácia Comunitária. Ele está concluindo o 3º mandato aqui na Câmara. Obrigada pela presença, viu, vereador? Obrigado pelo convite. O que a gente pode destacar desse mandato, desses 4 anos? Nós, junto com a bancada do PSDB, nós fizemos uma oposição sempre centrada e responsável, com documentação, como comprovar que a administração estava agindo de uma maneira errada. E alguns exemplos todo mundo conhece, mas sempre é bom lembrar. Tivemos o suposto superfaturamento do kit escolar de 6,5 milhões de reais. Esse kit, depois que nós mostramos esse erro na Justiça, para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, no próximo ano a Prefeitura fez uma licitação que custou 7 milhões a menos. Como explicar de um ano para o outro ter um desconto tão grande? Aí já comprovava que teve o erro na parte financeira. Também a gente pontuou a reforma do Martins Pereira, uma cidade que infelizmente não tem um time de futebol na primeira divisão. A Prefeitura insistiu em gastar 18 milhões de reais para reformar o Martins Pereira. Logo de início do mandato do prefeito, ele assinou um novo contrato para a coleta de lixo, que até então tinha um valor de 18 milhões de reais para a coleta de lixo e foi para 60 milhões de reais. E no final desse mandato, após 4 anos, já passou mais de 100 milhões de reais para a coleta de lixo. Não precisa explicar muito para comprovar que aí é o mau uso do dinheiro público. Um outro caso também que vale a pena comentar é a venda das ações da Sabesp, que no conhecimento do PSDB, eu também levantei esse assunto e a gente acredita que tinha que passar pela Câmara Municipal. O prefeito vendeu na calada da noite, sem avisar ninguém. Quando a gente levou esse assunto para a tribuna, nenhum vereador da situação veio desmentir que ocorreu a venda. E a venda que poderia ser destinada, tem entendimento jurídico e pode ser destinada a pagamento de prestação de serviço, o prefeito nem pensou nessa possibilidade. E o outro motivo que tem que passar pela Câmara Municipal, porque quando você traz para a Câmara Municipal, você pode ter ideias, vai vender por quê? Tem interrogação. Tem uma ideia aqui dos vereadores que vivem o dia a dia. Então venda e usa para isso. Não venda tudo, porque é importante que a Prefeitura tenha uma caixa, que tenha dinheiro para que possa usar em momentos de crise. Como a gente sabe, o governo federal deixou o Brasil inteiro em crise e a gente tem que ter um dinheiro guardado. Infelizmente, o prefeito não foi responsável nesse quesito, nessa atitude que ele fez. E um outro papel também seria a fiscalização de obras? Sim, infelizmente a gente viu obras sendo refeitas, no Vidoca, na Avenida Jorge Zaruro, o asfalto foi feito 4 vezes, Todas as 3 primeiras vezes você via a diferença, o desnível, quanto que não custou essa obra para São José dos Campos. Também o valor absurdo do Centro Vivo, que pegava a Avenida São José com a Avenida 9 de Julho, foi gasto 12 milhões de reais. É inexplicável tanto dinheiro colocado em uma obra que não teve a participação popular. É um trabalho que é de dia a dia, as pessoas se procuram, A gente gosta muito de lembrar quando pais da zona rural me procurou no gabinete falando que a prefeitura tinha tirado o transporte escolar. Você imagina criança que mora a 7 quilômetros do ponto de ônibus, estava sem a van, estava sem o transporte escolar e também sem o passe. Às vezes tinha que ir a pé, andar 7 quilômetros de ida e 7 quilômetros de volta. E a volta era tarde, já escurecia, então era muito perigoso. A gente foi até visitar essas famílias no horário de saída dessas crianças, que era 5 horas da manhã, fomos ver a realidade, trouxemos para a Câmara, fizemos uma solicitação ao secretário da Educação, também usamos a tribuna para que pudesse externizar esse problema, para que a população
tivesse conhecimento desse problema e, graças a Deus, em uma semana foi resolvido. Voltou o transporte escolar para essas crianças. E nessa história toda tinha o absurdo de ter criança na mesma casa que tinha o direito, por ter menos de 12 anos de idade, e as crianças acima de 12 a prefeitura tinha tirado. Então, o transporte escolar ia até a porta da casa da família, levavam a criança e a outra ficava. A gente conseguiu resolver isso com muito diálogo e também com denúncia, né? Denúncia mostrando o absurdo que a prefeitura tinha feito, retirando o transporte escolar dessas crianças. No mesmo sentido, pacientes que fazem hemodiálise, aqui no centro da cidade, para quem não sabe, a hemodiálise é um processo de 4 horas seguidas, né? O paciente ele sai um pouquinho alterado, porque é um tratamento, e as pessoas que precisam fazer esse tratamento, elas inevitavelmente já perdem boa parte da visão, né? Já perde mais de 50% da visão, tem uma dificuldade enorme de andar na rua por não enxergar, e também são diabéticos. E muito fácil machucar o pé, aquele famoso, para quem nunca ouviu falar, tem o pé diabético, né? Tem machucado no dedo, no calcanhar, fica muito difícil de andar. E mais um absurdo, a prefeitura retirou o transporte adaptado para muitos pacientes de hemodiálise. Essa matéria foi ao ar em diversos canais da região e muitas pessoas nos procuraram, já sabendo que a gente tinha retornado com o transporte escolar, me procuraram e graças a Deus a gente conseguiu retornar o transporte adaptado para alguns pacientes que, como eu falei, um exemplo só que a gente pegou, a pessoa saía 1h30 antes do ônibus passar, até da casa dele, até o ponto de ônibus, ele demorava mais de 1 hora para chegar. Andando. A esposa, ele tinha condição da esposa acompanhar, a esposa acompanhava, mas ele não tinha, ele sozinho não conseguiria ir. Da noite para o dia ele perdeu o transporte adaptado. A gente conseguiu também no mesmo caminho, fazer a denúncia, né, fazer uma solicitação diretamente para a secretaria e a gente conseguiu que o transporte adaptado retornasse para essas pessoas. Falando em projetos, a gente ficou muito feliz, teve a aprovação do telhado verde, o telhado verde que traz para casa e até para o prédio, a parede verde, o telhado verde, traz uma onda, diminui um pouco a onda de calor e traz um ar mais puro. Em conjunto com isso, a gente espera para o futuro aprovar o IPTU verde em São José dos Campos, que é um incentivo para as pessoas fazerem um telhado verde, um reuso da água, solos permeáveis, para que a gente favorecer o meio ambiente, fazer ações que favoreçam o meio ambiente. Com isso, o munícipe tem um desconto no IPTU. E agora olhando para frente, né, a próxima legislatura, qual vai ser a sua atuação, seu foco, uma vez que não vai ser mais como oposição? Sim, não vai ser mais como oposição. Eu enxergo que a fiscalização, que é o papel do vereador, né, o papel do vereador é fiscalizar e criação de leis, é continuar. Né? Continuar mesmo sendo o prefeito do seu lado, do mesmo partido, você tem que fiscalizar para que a administração cometa menos erros possíveis. Né? E ainda mais uma administração que começa vindo de 4 anos, que a gente viu que deixou uma crise muito grande na cidade, a gente pode ver pela imprensa que todos os prestadores de serviços estão com pagamento atrasado. Se a gente for listar aqui, é mais fácil falar a realidade, são todos os prestadores de serviço. Então, o prefeito novo tem que arrumar a casa e para que ele possa ter uma tranquilidade nesse período, a Câmara Municipal tem que andar em parceria, sendo fiscal, não sendo do AMEM, sendo fiscal e orientando. Né? Nem tudo a prefeitura vai fazer de uma maneira correta, a Câmara Municipal vai ter esse papel para que a prefeitura possa retomar os trilhos do crescimento de São José dos Campos. Você enxuga, você traz mais dinheiro para aplicar no social. Então a economia que você faz para acertar as contas da sua cidade, o resultado vai ser o social. Né? A política bem feita é quando você consegue atender a sua população. E há pouco tempo eu ouvi uma frase de Santo Agostinho que na prática eu já gostava muito disso. Né? Santo Agostinho sempre diz que a política bem feita é um ato de amor ao próximo. E o político ele é eleito pelo povo, ele tem que trabalhar com seriedade, com dinheiro público, para que reverta em bons serviços públicos para a população. Bom, mais uma vez agradeço a presença aqui no nosso estúdio e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima! O assunto agora é mercado de trabalho. Fique de olho nas vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para armador de ferragens, auxiliar de jardinagem, cozinheiro industrial,
instalador de sistemas, jardineiro, operador de caixa, programador de computador e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E no próximo bloco, corte de horas extras da Guarda Civil Municipal divide opiniões na Câmara. E ainda, professora por mais de 40 anos na rede estadual de ensino, Cleide Calazans Camargo, recebe homenagem. Estamos de volta com o Diário Legislativo. O corte de horas extras dos funcionários da Prefeitura desagradou a categoria. Na Guarda Civil, por exemplo, funcionários alegam que a medida teria diminuído o efetivo da corporação nas ruas. Veja. O corte das horas extras na Prefeitura acabou reduzindo o efetivo da Guarda Municipal nas ruas de São José dos Campos. Atualmente, a Guarda Municipal tem 308 efetivos. E, de acordo com o Sindicato dos Servidores Municipais, com o corte das horas extras, apenas 80 podem trabalhar diariamente, já que a medida limita o número de guardas em revezamento. O assunto dividiu opiniões na Câmara. Na verdade, é assim. A Guarda Municipal, desde que criada, ela sempre teve a complementação de período de trabalho, de hora homem, à base de horas extras. Então nunca foi feito, isso já desde o início, um trabalho correto de complementação de funcionários, de guardas, para que essa escala fosse realizada sem a necessidade ou com muito pouca necessidade de hora extra. De um momento para outro, como a gestão desse atual governo conseguiu destruir a cidade e ficamos sem ter condição de pagar hora extra, ficou evidente isso. Você tendo 300 guardas contratados, mas somente conseguindo fazer a carga horária. Subentende-se o seguinte, esse guarda ele tem um período de trabalho que por lei ele é obrigado a fazer. As complementações que eram à base de horas extras eram feitas na somatória por todos os 300. Como não vai haver hora extra, eles não poderão fazer isso. E isso faz com que haja, de fato, uma diminuição muito grande do efetivo na rua. É uma informação que não corresponde à verdade. Os 308 guardas municipais continuam nos seus postos de trabalho, continuam indo para a rua, continuam exercendo suas funções onde eles estão destinados. Há um remanejamento de posição, uma escala de serviço para eles poderem cumprir a jornada de trabalho. O prefeito liberou a hora extra no momento em que tiver algum evento, alguma situação de emergência, mas as funções estão sendo todas cumpridas, os 308 guardas civis estão exercendo a sua função nos seus locais de trabalho. Não sei de onde, quem passou essa informação. Não é verdadeira de que só tem 80 homens nas ruas. Os 308, seguindo, respeitando a sua escala de serviço, estão todos trabalhando. A Guarda Civil Municipal atua 24 horas por dia nas ruas e faz o policiamento comunitário das escolas municipais, além de apoiar operações da polícia. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta quinta e também na sexta-feira. A tarde desta quinta-feira tem muitas nuvens e curtos períodos de sol. Não deve chover. A máxima alcança os 26 graus, mínima 20. Amanhã o sol aparece na região e não há possibilidade de chuva. A máxima chega aos 30 graus, mínima 17. Exemplo de esforço e determinação. Professora por 45 anos na rede estadual de ensino, Cleide Calazans Camargo recebeu uma homenagem na Câmara. Veja como foi. Sou forte, sou bem nutrida, sou a primeira da classe. Comigo não há preguiça, não há ninguém que me passe. Essa canção é uma pequena homenagem à dona Cleide Bonetti Calazans Camargo. Ex-alunas da professora cantaram a canção que aprenderam com ela, ainda criança, durante as aulas. E a música regeu a sessão solene que concedeu à educadora o título de cidadã joseense. Teve a apresentação de acordeon,
do tenor Robson Matias, e até mesmo a homenageada deu uma palhinha como maestrina. Cleide foi professora por 45 anos na rede estadual de ensino em São José. É formada em 7 faculdades, incluindo letras, pedagogia e música. E aos 91 anos mostrou que nunca deixou de lado o amor pela arte de ensinar. A trajetória nessas mais de 4 décadas como educadora foi o que motivou o vereador Macedo Bastos, um ex-aluno, a conceder o título de cidadã joseense a ela. Fui aluno da professora Cleide, acompanhei todo o desenvolver do seu trabalho pedagógico. É uma pessoa que realmente é muito querida em São José dos Campos, que não só formou alunos, né? Não só fez com que esses alunos conseguissem sucesso em suas carreiras, mas principalmente cidadãos. Também participaram da cerimônia o prefeito de São José, Carlinhos de Almeida, o vice-prefeito Itamar Cópio, o deputado estadual Hélio Nishimoto, além de amigos da época de magistério. O filho da homenageada, vereador Calazans Camargo, destacou a profissão da mãe para lembrar a importância da educação como ferramenta de transformação social. Minha mãe, ela tinha esse lado aí formativo, né, com a profissão dela, é o que eu tentei fazer também com a minha ferramenta, que era o esporte, né? Ela tinha na profissão dela a razão da existência dela, a razão da vida dela. E ela construiu a sua vida aqui em São José dos Campos, como muitos de vocês que estão aqui, grandes amigos, ajudaram a construir essa cidade. E sem educação isso não teria acontecido. Ao lado dos filhos, emocionada, Cleide Calazans Camargo recebeu das mãos do vereador Macedo Bastos o título de cidadã joseense. Entre vários presentes, a homenageada ainda ganhou flores e uma placa como reconhecimento do trabalho na educação de jovens e crianças da cidade. Cleide agradeceu a homenagem e reforçou que a educação é um dos caminhos para o desenvolvimento do país. Naquela época, nós levávamos a sério muito o magistério. Dávamos a vida pelos alunos, naturalmente. O professor deve, sim, valorizar os alunos que tem. No momento que eles trabalham com eles, é preciso que ele tenha condescendência e atenção para que a educação seja verdadeira junto aos alunos que merecem tanto. Eu era muito brava porque queria que cada um estudasse e fosse alguém na vida, porque não fosse isso, eles não se valorizariam absolutamente nunca. Não era verdade. Eu os amava demais. Isso era amor de verdade que eu tinha por eles. Porque eu queria que eles fossem grandes na vida. E eu os queria lá no alto sempre. Porque o Brasil precisa de elementos que saibam o valor do país, da grandiosidade que o Brasil tem. E o Diário Legislativo fica por aqui. Não se esqueça que a partir das 5h30 da tarde, a TV Câmara transmite ao vivo a sessão plenária. A gente agradece a sua companhia, tenha uma ótima tarde e até amanhã.